Às vezes, a vida nos surpreende com notícias que tiram o nosso chão. Quando tudo parece perdido, é ali que a fé revela seu verdadeiro poder. Esta é a história de Carlos, um homem comum, mas com uma fé capaz de mover o impossível. Ele não era pastor, nem pregador. Era apenas um trabalhador simples, que um dia conheceu o poder de Deus de uma forma que mudaria tudo. Carlos acordava todos os dias antes do sol nascer, sentindo o peso da rotina, mas nunca deixando o cansaço apagar sua esperança. Ele caminhava pelas ruas da cidade com passos firmes, cumprimentando vizinhos e colegas de trabalho com um sorriso discreto, cheio de humildade. Mesmo diante das dificuldades financeiras, nunca reclamava, porque acreditava que o esforço sincero era recompensado de alguma forma. A família era seu porto seguro. Cada abraço da esposa e cada risada dos filhos eram pequenos milagres que iluminavam seus dias. No trabalho, Carlos dedicava-se de corpo e alma, construindo sonhos com as próprias mãos, sem imaginar que sua maior batalha ainda estava por vir. Por dentro, ele sentia uma inquietação silenciosa, algo que parecia antecipar a mudança iminente que sua vida enfrentaria. Ele não tinha ciência do que viria, mas já carregava dentro de si uma chama de fé que, apesar de pequena, nunca se apagava. Essa chama o guiaria nos dias mais escuros, quando nem o sol pareceria aquecer seu coração. E assim, sua história começa em meio à rotina simples, prestes a ser transformada por algo maior do que ele poderia imaginar. Carlos tinha 42 anos. Era pedreiro, marido e pai de 2 filhos. Trabalhava duro todos os dias, sem tempo para reclamar. Mas nas últimas semanas, algo não ia bem. Um cansaço estranho, dores que não passavam. Foi ao hospital achando que era apenas exaustão. Mas o diagnóstico caiu como uma tempestade. Câncer no fígado, em estado avançado. O médico olhou para ele com um semblante sério, e a voz soou como um eco distante, carregada de preocupação. As palavras estado avançado pareceram girar no ar, cada sílaba gravando medo em seu coração. Ele sentiu o mundo desabar ao redor, e por um instante, nada mais parecia existir além da sala de exames. O corpo tremeu, o suor frio desceu pela testa, e uma sensação de impotência tomou conta. Os filhos, a esposa, as contas, os sonhos, tudo se misturou em um turbilhão de pensamentos que parecia esmagá-lo. Carlos sentiu o peso da vida sobre os ombros, como se cada passo até ali tivesse sido apenas uma preparação para aquela dor. Ele lembrou das noites tranquilas com a família, das conversas simples e das risadas compartilhadas. Cada lembrança era um sopro de luz no meio da escuridão, lembrando do que realmente importava. E naquele instante, entre lágrimas silenciosas, nasceu a primeira semente de fé, uma esperança teimosa que insistia em não desaparecer. Os dias seguintes foram de lágrimas e incertezas. Carlos se sentia perdido. Chorava quando ninguém via. Questionava Deus, sem saber o que dizer. Até que uma madrugada, cansado de tentar entender, ele apenas orou. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu tenho medo, tenho filhos. Mas se for da tua vontade, cura-me. E se não for, me dá força para continuar te amando. A oração saiu de sua alma como um grito desesperado, carregado de honestidade e entrega. Ele sentiu cada palavra vibrar pelo quarto silencioso, cada sílaba conectando seu coração à esperança invisível que ainda permanecia. A presença de Deus parecia tocar cada fibra de seu ser, aquecendo-o, mesmo sem poder ver nada. Naquele momento, a solidão transformou-se em companhia divina, e o medo começou a se dissolver. Ele percebeu que não precisava entender tudo, apenas confiar e entregar seu coração. O ar parecia mais leve, a dor física ainda presente, mas o peso emocional começou a desaparecer. Cada lágrima derramada parecia irrigar uma nova força dentro de seu peito. O silêncio da madrugada se tornou um espaço sagrado, onde cada pensamento e cada medo foram entregues à providência divina. E assim, Carlos começou a descobrir que a oração não era apenas palavras, era um canal de transformação interna. No domingo, Carlos foi à igreja. O pastor chamou quem precisava de oração. Ele se levantou, caminhou devagar e foi à frente. As mãos se estenderam sobre ele, e todos oraram com fervor. Deus ainda faz milagres. O mesmo Deus que abriu o mar, ainda pode abrir o impossível. O ambiente parecia vibrar com uma energia invisível, como se cada oração fosse um fio que ligava todos ali a algo maior. Carlos sentiu seu corpo leve, e cada passo até o altar era guiado por uma força desconhecida, mas reconfortante. O coração acelerado agora batia com uma esperança renovada, e cada respiração trazia paz. Ele fechou os olhos e se entregou completamente à experiência, sentindo uma presença que não podia ser vista, mas que podia ser sentida em cada célula. O medo se desfez lentamente, substituído por uma confiança serena que parecia preencher todos os cantos de sua alma. A luz da igreja parecia mais viva, cada cor, cada sombra, cada canto parecia testemunhar aquele momento sagrado. As mãos que tocaram seus ombros eram instrumentos de fé, enviando energia, coragem e amor. Cada oração dita, cada lágrima derramada pelos presentes, parecia somar-se à sua própria fé, tornando o impossível possível. Naquele instante, Carlos percebeu que a esperança tinha se tornado tangível. 2 semanas depois,
Carlos voltou para refazer os exames. O médico olhou para a tela. Franziu o rosto. Chamou outro colega. Depois mais um. Carlos, o que você fez? Por quê, doutor? Ele respondeu. O médico disse, confuso. O tumor desapareceu. Os exames foram repetidos, e cada resultado confirmava algo que parecia impossível. Carlos sentiu um misto de incredulidade e alegria que transbordava de cada gesto seu. O coração batia acelerado, as mãos tremiam e lágrimas escorriam silenciosamente, mas desta vez eram de vitória. A gratidão tomou conta de todo o seu ser, enchendo sua alma de uma alegria que palavras não conseguiam expressar. Ele percebeu que cada noite de oração, cada lágrima silenciosa, cada entrega ao desconhecido havia sido ouvida. O milagre não era apenas físico, mas espiritual, transformando sua vida por completo. Carlos levantou-se, olhando para o céu, e sentiu uma conexão profunda com Deus. Ele sabia que sua vida não seria mais a mesma e que precisava contar essa história para que outros pudessem acreditar. O impossível havia se tornado real diante de seus olhos. Hoje, Carlos vive completamente curado. Os médicos confirmaram, nenhum sinal de câncer. Ele voltou a trabalhar, a sorrir, a viver. E mais do que isso, ele se tornou um testemunho vivo de fé. Eu sou prova viva de que Deus ainda faz o impossível. A cura veio quando eu entreguei tudo nas mãos dele. Carlos participa ativamente da igreja, compartilha seu testemunho e ajuda pessoas a encontrarem esperança. Ele se tornou um exemplo de fé viva, mostrando que milagres ainda acontecem para aqueles que creem. Cada sorriso, cada abraço, cada palavra de incentivo reflete a gratidão que sente por sua segunda chance. A vida cotidiana ganhou nova cor, e cada tarefa simples agora é feita com alegria renovada. Ele percebe que a saúde e a felicidade são bênçãos preciosas que devem ser valorizadas todos os dias. O milagre transformou não apenas seu corpo, mas sua maneira de enxergar a vida. Se você está enfrentando uma batalha, lembre-se, não há diagnóstico que Deus não possa mudar. O mesmo poder que curou Carlos ainda age hoje, em quem crê. Baseado em fatos reais. O milagre acontece quando a fé encontra o impossível. Salmo 32. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Cada história de superação nos lembra que a esperança nunca deve morrer. Mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode transformar a dor em força e a tristeza em alegria. O milagre de Carlos é um convite para acreditar, confiar e jamais perder a esperança. Acredite que cada oração tem poder, e que mesmo o impossível pode acontecer. O testemunho de Carlos é um farol para todos que enfrentam lutas aparentemente insuperáveis. Nunca subestime o poder da fé, porque ela pode mover montanhas e mudar destinos. Se você crê em milagres, comenta aqui abaixo eu creio.